Eu venho trazer aqui para vocês a respeito de precauções de uso, tá? Eu vou falar para vocês aqui, baseado nesse livro do Dominique Baldot. Livro fantástico, mas assim, ele é muito científico, ele é muito pesado para quem está começando, né? E a intenção aqui no canal não é essa. Eu sempre procuro passar para vocês uma maneira bem prática. Portanto, eu senti necessidade de falar sobre esse assunto aqui, deixar bem claro e para a gente ser muito responsável, né? E eu tenho medo que vocês saiam usando aí os olhos à torta e à direito sem prestar atenção em alguns pontos que eu acho bem importantes, tá? Ó, então ele fala aqui no livro assim, ó: nunca aplique os óleos essenciais puros em mucosas nasais, auriculares, anogenitais e vaginais. A diluição é obrigatória e varia de acordo com a localização da mucosa. Então, sempre diluir os óleos essenciais em óleos vegetais, se forem usar no nariz, nos ouvidos, no ânus ou na vagina, tá? Bem importante isso. E nunca usar óleos essenciais nos olhos, tá? É a única proibição mesmo. Pelo menos até segunda ordem é uma proibição a gente usar óleos essenciais dentro dos olhos, tá? E também nunca injete óleos essenciais. Jamais injete dentro do corpo, tá? Eles são extremamente tóxicos. Nunca aplique óleo essencial puro na pele de bebês, mulheres grávidas ou alguém cuja pele esteja sensibilizada ou seja uma pessoa hipersensível, né? Tem pessoas que têm já a pele muito sensível, então vocês evitem aplicar sem diluir, tá? Sempre diluindo. Bom, na dúvida, eu aconselho para aquelas pessoas que estão começando a trabalhar com os óleos essenciais, não interessa qual óleo, diluam sempre, tá? Sempre diluam numa colherinha de sobremesa, numa colherinha de sopa, 2 gotinhas de óleo, 3 gotinhas de óleo, dependendo de qual óleo que vocês vão usar. Vocês diluam sempre para evitar, porque vocês estão começando, né? Quem está aqui acompanhando o canal desde os primeiros vídeos de óleos essenciais, eu sempre dou as dicas dos óleos, então eu tenho medo que vocês comecem a usar loucamente os óleos, porque a gente começa a se apaixonar e começa a querer usar em tudo, em todos, e só vai ali vendo para que serve e começa a usar. Então eu tô trazendo essa precaução, tá? E como é um livro muito sério, então eu confio bastante nele. Nunca utilize óleos essenciais puros ou diluídos em paciente conhecidamente alérgico, tá? Então, o que vocês vão fazer? O teste de alergia. Vocês coloquem um pouquinho de óleo essencial numa colherinha e óleo vegetal ali junto. Então, o óleo vegetal, bota um pouquinho ali na colherinha de sopa, umas 2 gotinhas de óleo essencial e vocês vão aplicar aqui. E vão esperar um pouco para ver a reação que vai dar, tá? Então, aplique essas gotinhas sobre a dobra interna do cotovelo e aguarde 24 horas, para ver se a pessoa não vai ter reação nenhuma. Eu tenho uma posição em relação a essa alergia, tá? Esse autor aqui, ele é mega científico. Então, eles têm essa coisa da alergia em relação aos óleos essenciais. Eu já tenho uma outra posição, que é uma alergia emocional, né? Que é uma alergia que está vindo para fora. Que toda reação alérgica é uma reação de alguma emoção presa. Então, a partir do momento que a gente entra em contato com algo da natureza que nos traz equilíbrio para o corpo expulsa aquilo que não tá legal dentro da gente. Então, é uma posição minha, tá? Uma posição minha é achar que nenhum óleo essencial traz uma alergia, tá? A minha posição é que toda reação alérgica
tanto a óleo essencial quanto a florais de Bach seja uma reação daquilo que está dentro de nós, uma expulsão daquilo que não serve mais, tá? Mas é uma posição minha. Eu vou contar para vocês uma coisa. Quando eu era mais jovem, que eu tirava minhas férias e ia nos meus veraneios para casa de praia. Toda vez que eu chegava na praia, eu passava uma semana indo na praia, né? Literalmente na beira da praia, dentro do mar, e eu ficava doente. Então a minha mãe me colocava numa cama e era antibiótico, e era anti-inflamatório, e era febre, e era gripe, e era amidalite, e aí eu pensava assim, puxa, estragou o resto do meu veraneio, e era isso que me acontecia. E muitas vezes, muitas clientes me relatam assim, eu entrei de férias e eu comecei com uma gripe. Eu entrei de férias e quando eu fui viajar, que eu fui uma viagem transatlântico, eu fiquei doente. E eu comecei a analisar e perceber o seguinte: quando a gente está em contato com a natureza, que é o que acontece quando a gente traz o floral para dentro da gente, que é quando a gente traz o óleo essencial para dentro da gente, a gente tem uma reação no corpo. Então, a natureza coloca para fora aquilo que está dentro da gente em forma de outras coisas, em forma de raiva, em forma de mágoa, em forma de tristeza, de melancolia, de medos, né? Então, quando a natureza vem fazer o trabalho dela, ela traz saúde para o nosso corpo, ela traz força para o nosso corpo e nós trazemos uma reação para fora, né? Então eu não acredito na reação alérgica ao floral nem ao óleo essencial, mas é a minha posição em relação a isso e eu tô dando a posição para vocês desse cientista aqui, que é super sério, né? E que ele acredita que alguns óleos essenciais podem trazer alguma alergia. Enfim, eu tô dando a posição dele aqui. Em caso de reação anormal ou inexplicada, consulte um médico ou procure um pronto-socorro, né? A gente não pode ser negligente em relação a isso. Em caso de ingestão acidental de um volume anormalmente alto de óleos, é necessário beber de 30 ml a 50 ml de óleo vegetal alimentício e telefonar para o centro de envenenamento da sua região em busca de orientação. Então, se caso alguém faça ingestão de óleo e que tenha alguma reação, porque aquilo foi um pouco a mais do que deveria, ou caiu, ou acidentalmente virou o vidrinho e estava sem a pontinha que conta gotas, caiu muito óleo, vocês têm que ingerir de 30 ml a 50 de óleo vegetal comestível. Por exemplo, um óleo de linhaça, um óleo de oliva, um óleo de coco. Todos eles vocês podem botar para dentro e chamar a emergência, né? Ou ir para um local. Em caso de acidentalmente cair óleo essencial dentro dos olhos, dos nossos olhos, é necessário banhá-los sob um fluxo contínuo de água fresca durante alguns minutos para que esse fluxo mecânico arraste o óleo essencial. Em seguida, deve-se passar nos olhos um chumaço de algodão ou uma gaze embebida em óleo vegetal para diminuir a irritação dos olhos, tá? Outra dica também é que vocês, quando forem colocar óleos essenciais no ouvido para uma dor de ouvido, por exemplo, colocar uma gotinha, vai fazer numa criança, uma gotinha de óleo essencial de lavanda, numa colherinha de chá de óleo vegetal, por exemplo, e vocês vão colocar o algodãozinho ali e vão colocar o algodão no ouvido, vocês não vão pingar direto, tá? Essa dica também é boa,
de não pingar direto no ouvido, nem diluído. Coloquem, na dúvida, um pouquinho de algodão. Não custa. Ele vai ser absorvido de qualquer maneira, tá? Na dúvida também de pingar o óleo essencial com óleo vegetal no nariz, né? Coloca também um algodãozinho. Coloca primeiro de um lado, aqui, deixem aquele algodão penetrar aqui a ação do óleo essencial numa narina, tirem o óleozinho, façam outro algodão, bota na outra narina, né? Para evitar de pingar na mucosa. Se vocês têm medo de fazer isso, evitem então. Sempre que vocês tiverem medo de fazer alguma coisa, evitem de fazer. Não façam na dúvida. Jamais façam alguma coisa se tiverem dúvida, tá? Tô sempre à disposição aí, o meu telefone também. Entre em contato comigo, coloquem ali nos comentários alguma coisa que vocês querem saber. Se alguém tem interesse nesse livro aqui, do Dominique Baldot, ele é um livro muito pesado, muito científico, então se vocês têm alguma dúvida, querem saber alguma coisa em especial desse livro, entrem em contato comigo ou deixem aí nos comentários que eu respondo, eu olho aqui no livro e respondo, tá? Agora, uma maneira muito boa, muito maravilhosa, e eu uso diariamente, eu e toda a minha família, são esses colarzinhos aromáticos. Isso aqui é maravilhoso, gente, maravilhoso, porque esse colarzinho, vocês vão colocar o algodão ali dentro e vão colocar o óleozinho no algodão. Ele vai estar sempre em contato aqui com a respiração de vocês. Então, ele não vai entrar em contato com o corpo, ele vai ficar só através da inalação. E a inalação, a gente já sabe que é a única forma que não tem nenhum tipo de contraindicação por enquanto. Não foi achado nenhum tipo de contraindicação para inalação. Além de ela ser, assim, uma das vias mais importantes em relação à nossa emoção. Então, esse colar aqui, ele é muito bom. Ele é muito bom, se vocês não têm, adquiram, tá? É muito bom de ter aquilo ali o dia inteiro, ele vai ficar o dia inteiro, vocês vão ficar sentindo esse cheirinho e de vez em quando vocês botem aqui perto do nariz, respirem, tá? Que isso aí vocês não têm nenhum tipo de contraindicação e ele vai funcionar maravilhosamente bem para suas emoções, para acalmar aquilo, a tensão do dia a dia, para chegar de noite vocês já terem um pouquinho mais de relaxamento e um soninho um pouco mais reparador. Vocês vão ver a diferença que faz, vocês vão ver como isso é bom. Tá certo? Fiquem atentos então à precaução, não arrisquem se vocês não têm certeza. Certo? Então no próximo vídeo a gente vai trazer mais óleos essenciais. Até lá!